Ontem à noite, a Americanas comunicou um fato relevante aos acionistas, dizendo que foram detectadas inconsistências em lançamentos contábeis, redutores da conta de fornecedores e que a estimativa é que o valor das inconsistências seja em torno de 20 bilhões de reais. Esse valor é referente a um financiamento de compras, segundo eles, em que a empresa é devedora perante a instituições financeiras, mas isso não foi devidamente registrado no relatório financeiro aos investidores de 31 de setembro de 2022. Por isso, o diretor-presidente Sérgio Rial e o diretor de relações com os investidores, que foram empossados no dia 2 agora de janeiro, decidiram sair da empresa. Mas o Sérgio ele vai continuar prestando assessoria nesse processo das inconsistências. Por isso, a gente vai analisar os relatórios aos investidores com a data de 31 de setembro de 2022 e o relatório completo de dezembro de 2021 para entender se era possível identificar esses problemas de inconsistências nesses balanços. A gente vai apresentar um resumo da análise da Americanas a partir do método Stock Canvas. O Stock Canvas identificou problemas já no IPO do Nubank, em dezembro de 2021. Esses problemas foram confirmados ao longo de 2022. Sobre a Americanas, alguns detalhes chamam a atenção, não pela relevância, mas pela falta de cuidado, como, por exemplo, a formatação do relatório dos investidores e o balanço da empresa que não tem identificação de notas explicativas e está num formato ruim de visualização. Outras empresas têm essa mesma forma de visualização dos relatórios financeiros que prejudica o entendimento do investidor. Isso demonstra ou falta de preocupação com o investidor ou até mesmo dificultar o entendimento para esconder algo do investidor. Em relação aos indicadores financeiros, aqui, por exemplo, o índice de liquidez corrente está muito bom, indicando que a empresa tem total condições de pagar suas obrigações de curto prazo, visto que o ativo circulante é muito superior ao passivo circulante. E aqui vai um alerta. Não tome decisões sobre investir em uma empresa apenas com base em indicadores financeiros, porque se o balanço não for consistente, os indicadores não mostrarão a realidade da empresa. Sobre a conta de fornecedores, que o fato relevante menciona, ela está com um saldo de 5 bilhões, mas a gente pode identificar empréstimos de 20 bilhões, se somar o valor de empréstimos de curto prazo e longo prazo. Por isso, em um primeiro momento, aparentemente o valor de operações financeiras para financiamento está registrado em empréstimos. E temos 22 bilhões em ativo circulante, que é o maior do valor total de empréstimos. Então, numa análise inicial, parte dos empréstimos estão em caixa, parte em aplicações financeiras, parte em estoques, e esse valor de estoques é próximo do valor de fornecedores de 5 bilhões. Pelo balanço, a gente pode notar que a operação da empresa é financiada em grande parte por capital de terceiros. O comunicado de ontem disse que todo o valor de empréstimo teria sido para a compra de produtos nos fornecedores e, portanto, segundo um comunicado, esses 20 bilhões de empréstimo deveriam estar em fornecedores. Na nota de fornecedores não há maiores detalhes sobre as operações financeiras com os fornecedores. E na nota de empréstimos tem a menção somente de empréstimos para capital de giro, mas não fala nada sobre os fornecedores. E, portanto, somente com essas informações não daria para identificar nenhum problema. E para saber mais sobre fornecedores e operações de financiamento de compras, a gente teria que ter mais detalhes da contabilidade. Uma coisa que chama atenção é o pagamento de ações aos executivos, que conforme a nota seria registrado no balanço no valor de 44 milhões, como outras despesas operacionais. Mas o valor registrado em outras despesas operacionais está positivo e não dá para enxergar o valor do pagamento aos executivos nessa conta. A remuneração dos executivos aumentou de 22 para quase 56 milhões, um aumento de remuneração de 149%, enquanto que o resultado da empresa ficou negativo de um ano para o outro. A empresa está com prejuízo, revertendo o lucro do ano anterior. Isso aconteceu principalmente por um aumento significativo em despesas financeiras, como juros de empréstimos, por exemplo. A questão que fica é por que os executivos tiveram um aumento tão grande em remuneração se o resultado foi negativo? Você pode ver que as despesas com o pessoal aumentaram também 120%. E por fim, o parecer de auditoria de setembro é limitado porque em uma revisão trimestral
geral, os trabalhos de revisão são menores que a revisão de encerramento do ano, e como os auditores não tiveram segurança sobre os acontecimentos da empresa, não emitiram opinião sobre o relatório financeiro aos investidores. O parecer de encerramento de 2021 diz que o relatório está adequado, e a auditoria interna concordou com esse parecer. O site da empresa é simples, mas tem informações tanto sobre a empresa quanto sobre governança. Concluindo a análise, sem maiores detalhes sobre como funciona o pagamento de fornecedores, não dá para imaginar que essa conta estaria com problemas, pois a nota explicativa sobre fornecedores é muito sucinta. E aparentemente, apesar de a empresa operar com financiamento de terceiros, ela teria condições de arcar com esses valores. O que realmente chama atenção para um possível problema é o aumento de remuneração de executivos acima de 100%, enquanto a empresa tem resultados negativos. Outro problema é a dificuldade de análise de balanço pela forma que as informações estão dispostas. Portanto, o investidor poderia ficar atento para algum problema por esses pontos citados, além da não emissão de opinião dos auditores em setembro. Mas, com as informações disponíveis, não era possível saber sobre problemas em fornecedores. Esse foi um resumo de análise de investimento na Americanas, feito com o método Stock Canvas. O método Stock Canvas é uma solução para identificar riscos e oportunidades em investimentos. Com ele, você se previne de prejuízos como esse que aconteceu na Americanas e como que aconteceu na Nubank, como a gente citou no início desse vídeo. As inscrições para o curso Stock Canvas estão abertas por tempo limitado. Adquira o seu curso e evite prejuízos em seus investimentos. O link do curso está na descrição. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.